circuitos lógicos com transistores de passagem. Isso aqui é uma lógica que a gente chama de PTL, que é Pass Transistor Logic, né? A gente vai estabelecer caminhos usando transistores operando como chave. Então, essas duas chaves aqui estão em série, estão implementando uma função E, né? Onde o que vai aparecer em Y, né, é o sinal que está em A se B e C estiverem fechadas, né? Por exemplo, B e C estão fechadas, 1 e 1, se A for 0, Y vai aparecer 0. Às vezes o pessoal tem um pouco vincula, né, a saída Y ao estado das portas lógicas. Não. A saída Y está vinculada ao estado das portas lógicas, né, que a gente vai ver aqui, né, dos transistores de passagem, e a entrada do circuito, tá? Isso é bem importante, tá? E aí você vai ver um circuitinho desse tipo aqui, né, onde o C é a chave, né, o A é o sinal, o Y é a saída. Então, se o A está em 1, o C fecha, a saída vai para 1. Se o A está em 0, você fecha, a saída descarrega para 0, tá? E aqui é um arranjo complementar desse circuito. Essa lógica é muito útil para portas lógicas complexas, você consegue simplificar bastante o design. E com isso você vai usar menos transistores, você vai economizar área, só que se você economizar área, você vai perder em alguma coisa. Então essa aula aqui é para mostrar o que a gente perde quando a gente trabalha com esse tipo de lógica aqui. Então, nesse tipo de situação, o que acontece, né? Suponha, né, que o A aqui estava em 1, né? A chave B fechou, o 1 do A passou aqui para o Y, beleza? Num próximo instante, a chave B abriu. O nível dela foi para baixo, então ela abre. E aí esse nível Y, que estava em nível alto, ou seja, ele era VDD, ele se transforma em um nó de alta impedância, né? Não tem nada ligando o VDD nele. Vai acontecer o quê? Que com o tempo esse capacitor C aqui, né, que são, né, as capacitâncias equivalentes de fio das entradas desses transistores aqui do próximo estágio, isso aqui vai descarregar. Então acaba que você tem que a sua lógica, né, estática, ela não é mais tão estática, né? Ele não vai ser uma, vamos dizer assim, né, estável, né? Esse capacitor começa a descarregar e pode ser que o seu nível lógico mude, né? Esse é o grande problema de você usar esse tipo de lógica aí. Então, você acaba estabelecendo chaves complementares, ok? Para resolver isso aí. Já vou mostrando na simulação. Então, de um jeito bem simplificado, né, se você tem um sinal, né, quadrado na entrada, vamos supor que ele está em VDD aqui, certo? Você fecha essa chave aqui no transistor NMOS, esse VDD ele vai passar para o capacitor, beleza? E aí vai ter essa curva de carregamento aqui. Ele começa carregando muito rápido, mas depois ele vai carregar mais devagar e ele não carrega até o final. Ele carrega até VDD menos VT. Porque quando chega VDD menos VT, esse transistor aqui, ele corta, tá? E esse transistor, ele passa por todos os estágios, né? Quando você tem aqui, né, 0 aqui, VDD aqui, o seu VDS é VDD, certo? Quando você coloca aqui o VDD e aqui é 0, o seu VGS também é VDD. VGS menos VT, qualquer VT que seja, esse transistor no começo ele está saturado. Depois, conforme esse ponto aqui vai aumentando, o VDS vai caindo, o VGS também, esse transistor vai passar para o triodo, tá? Quando esse transistor passa para o triodo, o carregamento ele fica um pouco mais lento. Você consegue ver isso lá na curva de desempenho. Bom, no outro estágio, quando eu tenho 1 aqui, deixa eu voltar para cá. Vou vir para a parte resumida aqui. No outro estágio, né, que eu tenho VDD aqui e coloco 0 na entrada, é o contrário, né? O capacitor vai descarregar na entrada. Então, a corrente inverte e aí que o dispositivo ele se torna simétrico, né? Aqui, na primeira situação de carregamento, o source estava do lado da tensão de saída. Aí aqui o source está do lado da tensão de entrada, porque está vendo o sentido da corrente aqui. Então, vocês têm que lembrar, né, que o dispositivo ele é simétrico, e o drain e o source aqui vão trocar de posição de acordo com a polaridade. É a primeira vez que vocês estão vendo isso acontecendo de verdade. Nem lá em analógica vocês viram esse tipo de comportamento, mas aqui nesses transistores, né, de lógica de passagem, né, eles funcionam, tá? É isso que acontece. Bom, e qual que é o outro problema de uma lógica de passagem, né? Imagine que esse A aqui, né,
Deixa eu ver uma figura melhor. Tá? Esse A aqui está em nível lógico alto, certo? Fecha a chave, nível lógico alto tem que passar daqui para cá. Só que ele não passa o VDD inteiro, vai passar VDD menos VT. Esse menos VT não vai ser suficiente para cortar totalmente o transistor QP. Então vai ter sempre uma corrente fluindo aqui, ó, pelo QP, indo para a carga e indo para o terra, quando o nível lógico aqui for alto. Vocês lembram, né? Inversor. Então isso aqui é alto, né? É VDD, né? Aqui é baixo, então quer dizer que o QN está ligado. Só que como aqui não é um VDD, QDD mesmo, VDD menos VT, existe um VGSzinho aqui que vai fazer com que o QP funcione um pouco também. Então vai existir um consumo de potência estática aqui que não existe quando o nível aqui é VDD total, aí o QP corta. Então para restaurar esse nível aqui, eles colocam esse arranjo aqui com QR, né, que aí quando dá zero aqui, o QR liga e volta a carregar esse nó até VDD. Então isso a gente vai ver também na prática, tá? E aí, circuitos lógicos com PTL, dá para fazer multiplexador usando 4 transistores, né? Plexador de 2 para 1, e uma porta ou exclusiva, que é onde eles mais usam, né? Porque uma ou exclusiva em CMOS você vai gastar 12 transistores, né? Uma ou exclusiva em PTL você gasta 4 transistores, beleza? Bom, como o legal é a gente ver, né? Library Manager. A ferramenta está funcionando redondinha agora? Por enquanto, sim. Beleza. Lá ele está... Bom, depois eu comento disso. Bom, aqui. Tá, então aqui está a nossa janela de simulação. Vamos começar trazendo os nossos dispositivos. Sim, esse é o View em MOS. Já vou trazer ele na dimensão que a gente está valendo, 220 nano. Vou dar uma rodadinha nele para aparecer com o circuito lá. Eu vou precisar da análoga de lib presa no meu teclado, que toda vez que eu vou digitar ele, vou trazer de lá. Vou precisar de GND. Vou precisar de um capacitor. Vou colocar ele com 15 fento, que é mais ou menos a ordem de grandeza, né, de um circuito de entrada, tá? Nossa. E vou trazer uma VDC. Vou trazer um VPulse. Certo. Bom, onde vocês acham que vai o substrato desse transistor animoso aqui? Vai no terra. Ok? Vamos precisar também colocar um terrinho aqui na fonte. Um terrinho na fonte de VPulse. Opa, saiu para ele ali. VPulse. Vou precisar de 2 dessa. Ok. Uma área aqui, PI. Rodrigo, Oi. tira uma dúvida, você tinha perguntado da ferramenta aí. Naquele pau que a ferramenta deu que ela parou de funcionar, quando ela voltou, tudo que eu tinha feito nela eu tinha apagado. Eu não sei se isso aconteceu com mais alguém. Aí eu tive que refazer um monte de coisa, tudo de novo. Existe alguma forma da gente, tipo, sei lá, proteger os projetos que a gente faz para vocês terem acontecido, não apagar tudo de novo? O Gustavo, eu acho que não apagou. Alguém mais apagou? Teve esse problema aí? O meu ficou salvo. Não, porque O meu tá normal também. O meu ficou salvo. Porque fica salvo lá, são coisas diferentes, né? O que caiu foi o servidor que autentica a licença da ferramenta.
O servidor, vocês conseguiram até entrar normal nele, seus arquivos estão lá. Provavelmente você está dando custom compiler de uma pasta diferente Ah, pode ser isso. de onde E estão aí seus me pegou. projetos. Você tem que dar o custom compiler dentro da working. A gente organiza para isso. Não, né? então, eu dei o custom compiler dentro da work mesmo. É por isso que eu tô perguntando. Depois a gente você compartilha a tela, a gente marca um dia, você me mostra isso. Não, beleza. Não, mas eu já até refiz também, não tem. O meu medo é acontecer de novo, entendeu? Então, vou colocar aqui, vou chamar essa vpost vin, aqui vin, aqui clock e aqui clock, tá? E aqui eu vou chamar de out. Não gostei de out, não. Out. Beleza. Eu não vou usar agora, mas eu vou deixar ali que daqui a pouco vai precisar. Vamos atenção nela também. 1.6. Bom, está montadinho aqui o primeiro circuito com lógica de passagem. Então, o que a gente vai fazer é configurar essas duas fontes aqui, né? Uma que vai ser o sinal de entrada e a outra que vai controlar a chave lá do transistor MOS, ok? A gente está trabalhando nas dimensões mínimas desse transistor aqui, que a gente quer o quê? Que esse sinal passe para cá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar essa fonte aqui, né? Então, eu vou falar que ela tem o 0, né? Depois o B2 dela é VDD, 1.6. Tempo de atraso dela, por enquanto, é 0. Tempo de subida, 1 nano. Tempo de descida, 1 nano. Largura do pulso, eu vou colocar 50 U. E período, eu vou colocar 100. Tá? E o VIN eu vou oscilar enquanto essa fonte aqui está em nível lógico alto ou nível lógico baixo. Eu tenho uma mania de copiar, vamos ver, para ficar fácil de ver. Então, o VIN também vou começar em 0 ou 1.6. Tempo de atraso, por enquanto, 0. Tempo de subida, 1 nano. Tempo de descida, 1 nano. A largura do pulso, então eu quero que ele oscile dentro do outro sinal ali, eu vou 5, eu vou 10. Salvo aqui. O que ele chiou ali? Tem 2 terras aqui. Eu, hein? Ó, apertar para apagar. Então, vamos lá. Tools. Sai. Própria variável, não tem nenhuma variável. Arquivos de modelo. Spice. E. Mais. Ok. A simulação que eu vou fazer é do tipo transiente. Ok. Eu vou começar em 0. Eu vou fazer tá com um passo de o que eu quero ver? Eu quero ver clock, eu quero ver o VIN, eu quero ver a saída. Ok. Aqui está certinho. Tá, agora a gente já começa a ver uns negócios esquisitos na tela, certo? Então vamos
vamos separar isso daqui para a gente avaliar o que está acontecendo e se isso confere, né, com a teoria que a gente está estudando. Ok? Vamos ver se tem gente que vai ver isso aqui. Eita. Bom, então o clock aqui é a chave que está no transistor que a gente está usando aqui. Então, quando ele está em nível lógico alto, tudo que está no VIN tem que passar para a saída, beleza? Então, agora eu vou precisar de feedback, hein? Se vocês estão entendendo ou não. Tá? Então, aqui o clock está em alto, ok? O sinal VIN está chaveando, ok? E aqui está o formato do sinal VIN na saída, ou seja, está passando o nível lógico da entrada para a saída? Tá, né? Só que ele está o quê? Vou pôr junto de novo aqui. Tá bom isso daqui, gente? Vocês estão vendo que ele não chega, né? O sinal de saída do Vout, ele não chega até VDD. Sim. Ele para antes, né? E ele para antes por quê? Vocês acham que esse valor aqui vale quanto? Ele vale, vamos lá na teoria, ele vale VDD menos VT. Porque na hora que chega na tensão de threshold, o transistor da lógica de passagem, ele corta. Beleza. Tem esse formato, a curva lá, ó, ou seja, ele estava na saturação, gerando bastante corrente, depois ele cai lá para o triodo, a tensão, o efeito de corpo começa a fazer o papel dele, ele começa a carregar mais lentamente. Começa também. A gente consegue observar isso daqui aqui. Né? Então a gente vê que não é lá uma solução muito boa. E aqui a gente ainda tem o caso, né, de que ele estava indo na subida, né? Então cortou na metade do tempo, né? Não deu tempo dele chegar aqui. O que mais vocês conseguem perceber, ó? Consegue perceber que está descarregando, não tá? Aquele capacitorzinho está descarregando com o tempo. Ó. Ele descarrega por uma correntezinha de fuga nele. Então a gente tem que procurar soluções para melhorar essa lógica de passagem aqui. Então aí que eles vão para a próxima, já para uma arquitetura que resolve um pouco desse problema, que é usar os transistores de uma forma complementar, né? Que é nesse arranjo aqui. Deixa eu encontrar um dos slides aqui. Dessa forma aqui, beleza? Então vamos lá para o nosso esquemático modificar para implementar isso daí. Então eu não vou apagar o que a gente fez, eu vou copiar. Ctrl C. Ctrl C não, é só C. Cola aqui. Esse Alt aqui não é mais Alt 1, agora ele é Alt 2. E agora eu vou ter que trazer um transistor complementar a esse daqui. O transistor complementar a esse daqui é um PMOS. Se a gente olhar lá na teoria, né, em cima é um NMOS, embaixo é um PMOS. E está ativo por C, né, esse aqui por C barrado. Então a gente vem aqui, vamos trazer lá um da biblioteca da tecnologia, um PMOS. Aí depois esquece que eu estou tendo uma aula assovio. Vocês escutam isso, gente? Ó. Essa é ela que é a minha calopsita, gente. É, porque a concentração, desculpa. Atrapalha, gente. Se atrapalhar, eu peço pra ela parar. Não, tô de boa. Vocês estão né? Vou pôr. Vou pôr aqui para deixar mais bonitinho. Tá aqui. Fechou, né? Bom, eu junto aqui. E a pergunta é, né? Aqui a gente viu que tem que ligar o clock barrado, certo? A gente precisa gerar
um clock barrado. Qual que é o melhor jeito de você fazer isso, né? Você inverter o sinal dessa fonte aqui. É o jeito mais simples de você fazer isso. Vocês têm como inverter isso aqui de um jeito fácil? Tem. O que você faz? Você vem aqui e é a primeira vez que vocês vão usar, né, instância. Você vai pegar lá o inversor que você fez. Acho que no meu caso aqui, esse NV2 aqui. Ele vai vir enorme, tá, gente? Eu dei já um tapa no tamanho dele aqui para ele não ficar muito feio, tá? Beleza, eu estou usando o próprio inversor que a gente construiu para gerar um clock barrado. Então, vou dar nome para isso aí, né? CLK bar, CLK. Vou colocar nesse wire aqui. E vou colocar nesse wire aqui. Okay? E aí, o que a gente tem que fazer? Alimentar o inversor que a gente trouxe. Ok? Bom, tem um terminal muito importante que não está conectado. E vocês estão a piscar. Aqui em cima. Terminal muito importante que não está conectado, que é esse daqui. Ó. Onde vocês acham que vai esse terminal aqui? Ele é um transistor PMOS. Onde vai o substrato de um transistor PMOS? Ele vai no potencial mais alto do seu circuito, certo? Aqui eu já pus a dimensão dele de W que a gente estava usando, né, para ficar balanceada a corrente dos dois, tá? Mas voltando aqui ao terminal de substrato, né, ele vai no seu potencial mais alto do que tem no seu circuito. O potencial mais alto que tem nesse circuito é a alimentação que está no substrato, lá onde você está construindo o transistor PMOS, né? A gente está trabalhando com tudo 1.6 aqui, então você vai literalmente pegar esse terminal aqui e vai jogar no VDD, ok? E aí você termina, então, essa parte aqui. Então, a gente tem um curto agora, né, do VIN com isso daqui, e a gente vai ver quem agora, o Alt 2. Para ver se melhora um pouco aquela situação que a gente tinha. Vamos lá, pegar o sinal do Alt 2. Aqui. E vamos simular. E agora já começa a ter bastante curva para a gente. Bom, está pronto. Bom, então tá aqui tá o clock, né? E aqui tá o VIN, o Vout 1 e o Vout 2. Só da gente já colocar, vou separar só o VIN. Então a gente está vendo aqui o VIN oscilando, né? E aqui o clock funcionando como chave, habilitando ou não os transistores, né? Só para a gente também não ter a certeza, né? Mas vamos colocar nesse gráfico aqui o clock barrado também. Ok, então tá aqui, tá o clock barrado, ó. Vou pôr juntinho aqui. Então tá tranquilo, a gente tá vendo que a gente tem o clock, né? E o clock barrado, tranquilo. Deixa eu ver se também pediu aqui. Ok. Bom, e agora a gente já pode observar, né, que já existiu aqui uma melhoria de desempenho no nosso circuito lá com os transistores complementares, né? Antes, lá naquele primeiro estágio, no Vout 1, a gente não conseguia chegar até VDD, né?
Agora, já no layout 2, a gente já tem uma forma de onda já quadradinha, chegando até VDD. Ela deu esse picozinho aqui, né, de tensão, um overshoot, que isso aqui depois, depende, não atrapalha tanto, né. E agora, o que a gente pode fazer, né, para ver, né, já melhorou bastante. A gente já tem aqui um VDD, vamos dizer assim, menos pobre, né, que ele ia até VDD menos VT, que ele já está em VDD, tá? E a próxima coisa que a gente pode fazer, né, para demonstrar esse uso de transistores de passagem é implementar esse circuito aqui, tá? Eles isoladamente, eles não têm, assim, eles implementam aquelas lógicas que eu mostrei no final dos slides aqui, mas eles vão ter mais função quando a gente estiver trabalhando com circuitos de memória, porque eles vão ser responsáveis por abrir e fechar durante o processo de leitura e escrita. Vocês conseguem enxergar isso olhando por aqui, ó? Vamos pensar que você está trabalhando com uma memória DRAM dinâmica. Uma DRAM é um arranjo de um transistor e um capacitor, certo? Onde você grava o valor do bit num capacitorzinho MOS lá dentro do seu, do seu circuito de memória. E para você ler a memória ou não, você quer a linha como se fosse a linha de endereço, né? Você vai habilitar isso aqui vai ser jogado por um barramento que chama barramento sensor, do amplificador sensor. Então, assim, a partir de agora eu vou começar a usar estruturas para construir daqui a pouco uma célula de memória, certo? E isso a gente vai fazendo ao longo do curso, eu vou mostrando para vocês usando isso daqui. Então, a maior utilidade dessa lógica de passagem é para isso, né? Para você escrever e ler valores de uma memória. A gente vai começar projetando uma SRAM daqui a pouco, né? Um bit de SRAM, depois a gente vai projetar um bit de DRAM e amplificador sensor para isso, tá? Então a gente vai caminhando nesse fluxo. Então, para isso, a gente tem que implementar o próximo que é usar, né, esse circuitinho aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um inversor. Construir um inversor, você já está um craque já. Aliás, é um negócio que eu até queria comentar, né? Eu tenho meu canal no YouTube lá, né? O acesso aos tutoriais lá do Synops é um negócio absurdo. Vocês gostam tanto assim dessa disciplina mesmo? Ou É é porque é absurdo? difícil, professor. É porque é difícil. A gente tem que Eu, assistir várias vezes. o vídeo mais assistido é o tutorial número 1 do Synops. Impressionante. Eu falo, rapaz, mas nem público esse vídeo é, né? Bom, enfim, vamos montar rapidinho o inversor aqui, né? Deixar um espaço bom aqui. Vou trazer o NMOS também. Só depois eu copio, né? Mais fácil. 220. Cada substrato fonte. Substrato fonte. Cobrendo. Terra. BTT. Eita. C. Travei. Soltei. Tá presa no meu teclado.
Bom, então, de uma forma bem rápida, né, a gente... 1, lote 3, lote 4, lote 5. Vou vir aqui. Opa, eita, nós. 3. Aqui. Alt 3 aqui. Alt 4 aqui. Alt 5 aqui. Espertinho aqui, fica mais. Bom, então a gente montou aqui o arranjo que está lá na transparência, né, no slide. Esse arranjo aqui, tá? Então vamos ensaiar isso daqui agora. Então vou vir aqui na simulação. Agora eu vou apagar as outras saídas, né? Para não atrapalhar muito a gente. Vamos ver só o VIN, só o clock. E ok, vamos adicionar o 3, o 4 e o 5. Mostrar os programas inerentes a isso dessa forma. Bom, aqui é o clock, né? O clock barrado, tá? Então vou deixar só um. Vou tirar o clock barrado, não atrapalhar a gente. Eu trouxe todo mundo. Bom, aqui é o VIN, e aqui são os 3 sinais lá, né? O 3, o 4 e o 5. Então lembre-se, né? O 3 é a saída depois do primeiro inversor. O 4 é a saída depois do transistor da lógica de passagem. E o 5 é a saída depois do outro inversor. Ok? Então vamos ver se essas coisas aqui elas estão de acordo com o comportamento que a gente espera. Bom, o Vout 3, esquemático, tá? A tensão de saída 3 ela é direto de um transistor, um inversor que tem o VIN direto. Então ela tem que seguir, né, o sinal de clock, o sinal de entrada VIN. O clock não interessa para ela, então ela vai oscilar o tempo todo junto com isso daqui, ok? E ela vai alcançar, né, de 0 até VDD sem nenhum problema, porque isso aqui é um inversor CMOS, tá? Vamos ver se é isso que aparece lá. Então, aqui o sinal 3. Beleza, exatamente isso, né? Ele está acompanhando, né, o sinal de entrada invertido, é óbvio, né, o inversor, mas oscila na mesma frequência, vai de 0 até 1.6, bem tranquilo, tá? Vamos dar uma olhada, então, agora no sinal depois do transistor da lógica de passagem. Depois da lógica de passagem, a gente sabe o quê? Que ele não vai chegar até VDD. Ele vai chegar até VDD menos VT. Então, vamos olhar lá no nosso gráfico lá, você vê que ele não vai até 1.6, ele vai até 1.2 e tem aquela característica de demora no carregamento até chegar no valor final, tá? Só que aqui ele já está acompanhando o quê? A chave, certo? Imagine que nesse processo aqui, quando você está com nível lógico alto, você está escrevendo alguma coisa na memória, quando você está com nível lógico baixo, você não está mais escrevendo nela. Né? Bom, quando ele está no nível lógico baixo, aquele transistor de passagem está cortado, né, e ele vai manter o sinal do último pulso aqui, que era baixo. Né, então não consegue sustentar isso, depois sobe. Bom, o transistor
O Vout 5 é depois do outro inversor. Depois desse inversor aqui. Certo? Se a gente olhar lá na figura, a gente vai ver que ele oscila de 0 a 1.6. Mas qual que é o problema disso daqui? Para mostrar o problema disso, a gente tem que fazer uma outra simulação, que é a simulação de ponto de operação. Porque imagina, esse valor aqui, ó, esse Vout4, ele não chega a 1.6. Então, ele chega até 1.2, 1.3, mais ou menos. Então, tem sempre um VGS aqui, ó, de 0,3. Esse VGS mantém esse transistor aqui, ó, esse M29, sempre ligado. E aí vai acontecer o consumo de potência aqui por este ramo, ok? E isso é prejudicial, tá? Se fosse uma memória SRAM, né, você não ia chegar num valor máximo de VDD. Então, isso gera alguns problemas. Né? Então, exige que se faça um circuito de restauração de nível. Então, para a gente deixar isso mais claro, né, vamos pensar na situação, né, que eu quero que aqui seja alto. Então, aqui para ser alto, aqui tem que ser alto e aqui tem que ser baixo. Então, eu vou vir aqui no nosso VIN e vou colocar o VDC dele reserva. Tá? E vou colocar que o meu clock está em alto, porque eu quero 0 aqui para dar 1 aqui e esse 1 passar para cá, certo? Então, vou colocar meu clock ali em alto também na simulação DC, tá? 1.6. E vou fazer uma simulação de ponto de operação, para mostrar para vocês isso daí. P, e não quero fazer mais transient. P. Então agora vem aqui Results, Annotate. Primeira coisa, DC Node Voltages. Então vamos dar uma olhada aqui, né, nas tensões. Vamos dar um zoom nessa parte do circuito aqui, que é o que a gente está olhando aqui. Então a gente está vendo aqui, né, está com 1.6 aqui, né, 0 aqui no VIN, 1.6 na saída, e como esperado, né, não passa, né, 1.6 do Alt 3 para o Alt 4. Aqui no Alt 4 a gente tem 1.38. Esse 1.38 está na entrada aqui. Ele é o suficiente para fazer o quê? Ele liga o NMOS, mas ele também deixa ligado um pouquinho o PMOS. Se a gente pedir para ver a corrente aqui, ó, Results, Annotate, DC Operating Points, a gente vai ver que a gente tem um IDzinho aqui, ó. Ele é pequenininho, de 1 nano, mas existe um ID fluindo aqui, ó, da alimentação por terra, tá? Eu vou tomar nota desse valor aqui, tá? 1.2 nano. E aí a gente tem que ajustar esse circuito para fazer com que isso aqui chegue a 1.6. E aí vai entrar a malha de realimentação positiva, que é algo que a gente vai usar bastante também daqui a pouco na disciplina também. A gente começa a estudar LED. Vou trazer ele para cá só para não usar muito. Bom, então agora eu vou pegar um transistor PMOS. Flip nele só para bem organizadinho, deixar os 6 para o lado do VDD. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Essa saída aqui do wire, do Alt, assim que eu vou nele. E o dreno dele, eu venho aqui no Alt 4. Ok? Então, esse aqui senão vai dar problema. Dá um zoom aqui, ó, para ver como é que tá. Agora veio, tá aqui, não tem ponto de interação.
Deu 2 erros. Vamos descobrir por quê. Um warning. O warning tá fácil aqui. O erro geralmente é quando você tem um fio com 2 nomes diferentes, que é o caso aqui. Ó. Na hora que eu arrastei isso aqui, ele chamou de VIN por algum motivo. Isso aqui é alt 5. Por algum motivo ele também não quer deixar ela apagar. Bom, quando tá aí assim, a gente vem aqui na janelinha. Um bocado de erro. Beleza, agora não tem nenhum erro. Aqui, de novo, traz pra cá, tá um flip horizontal, beleza. C. Pega aqui pra cá, substrato no DVD. Ah, que doideira. Ele está trazendo o nome do fio, o nome do transistor. Assim. Nossa. Bom, eu vou jogar o gate aqui no Alt 5 e vou jogar o dreno aqui no Alt 4. Qual que é a minha intenção com isso? A minha intenção é fazer que esse transistor aqui termine de carregar esse no Alt 4 até o final e diminua essa corrente aqui de ID que fica sobrando aqui, já que esse Alt 4 aqui não consegue atingir o VDD. Então a ideia é o quê, né? Esse aqui tá 0, aqui tá 1, aqui não passou 1 total, mas é suficiente para jogar 0 para cá. Esse 0 aqui liga esse transistor que está aqui em cima, ok? Que vai curto-circuitar o VDD, com esse nó aqui terminando de chegar o Alt 4 até VDD, formando assim uma malha de realimentação positiva nesse arranjo aqui. Vou fazer a pergunta, né? Preciso de feedback. Vocês acham isso complicado? Mais ou menos. Mais ou menos? Se eu pedir para vocês fazerem, vocês dão conta? Dá, né? Eu acho que dá. Acho que sim. É complicado, mas tá dando pra entender. Tá dando para entender? Então, beleza. Vou voltar para a simulação transiente. Já vou fazer de ponto de operação junto, tá? Vou rodar aqui. Igual você falou, esse transistor novo que você colocou serve só para atingir o VDD, né? Para carregar até chegar a VDD. Isso. Eu dei um monte de coisa aqui, porque eu acho que eu não regulei, eu não configurei a dimensão dele. Deixa eu só olhar lá, gente. Acho que eu esqueci de ajustar o dado sobre ele, ele passou. Isso, tá. 220, tá. Porque o KP dele tem que ser menor que o K dele tem que ser menor que o K dos transistores lá do conjunto inversor e transistor de lógica de passagem. Senão não funciona. Agora ficou bonitinho. Certo? Bom, o que a gente tinha aquele problema? Com o VALT 4 ele não chegava a 1.6, certo? Parava aqui, a gente vê 1.2, era o último número que a gente via no eixo. Agora a gente volta a ver aqui o quê? 1.6. Então agora o valor aqui, né, ele é restaurado por esse transistor. Ok?
Ok? Bom, vocês lembram de quanto era aquela corrente? Era 1,2 nanos, certo? Agora ela cai, né, para 3,2 pico. Ela diminuiu 1000 vezes. Ok? Então, esse é o efeito de fazer essa malha de realimentação aqui. Isso aqui tudo demonstra, né, que aquele pequeno VT que sobrou aqui, né, de 0,3, né, ele é suficiente para você gerar uma corrente. Esse pouquinho de corrente, né, que ele é sensível no amplificador sensor e no inversor CMOS. Ele é capaz de acionar inversor CMOS. Então, por isso que a gente tem que fazer essa realimentaçãozinha aqui, tá? E aí, conforme eu for montando circuitos mais complexos, né, de memória, né, vocês vão ver por que isso tem que ser feito. Ok? O que eu tinha para mostrar hoje era isso, ó. Só para a gente concluir, né, se a gente vier aqui, dar um zoom e ver as tensões nos nós, né, então aqui é 0, né, passou 1,6 para cá, vocês lembram que aqui era 1,3 alguma coisa, certo? Agora aqui está 1,6 direitinho. Beleza? Ô, Rodrigo, no final da aula, quando estiver terminando aí, posso tirar uma dúvida com você a respeito da atividade? Pode sim. Bom, então só para a gente liberar, então, né, a aula era isso, tá? Eu vou deixar isso aqui gravado, vou fazer o upload e vou refletir aqui comigo se eu peço para vocês fazerem uma prática disso aqui sem layout, só para vocês lidarem com esse tipo de simulação de transistor de passagem, então eu avanço um pouquinho mais e peço só uma de LED para vocês. Beleza? Ok. Então, eu vou encerrar a gravação. Agradeço a participação de todos.